Olá, que bom que você está aqui no canal Florescendo no Deserto 21. Este é o canal coordenado por mim, Adriana Januário, e ele tem por objetivo ativar o seu florescimento, porque quem floresce em um deserto, floresce em qualquer lugar. Nós estamos fazendo uma jornada da série Rompendo as Estruturas que Bloqueiam o Seu Crescimento. No dia de hoje, vamos fazer uma síntese desta série. Se você perdeu as partes anteriores, recomendo que você assista, porque lá existem estratégias para que você ative o seu crescimento. E vamos lá? Esta série, ela iniciou por conta de uma experiência que eu tive. Eu estava tentando germinar sementes de cereja. Então, peguei algumas sementes, tentei plantar, não obtive sucesso, e eu descobri que o fracasso na germinação era porque essas sementes, elas possuem uma estrutura externa muito rígida que precisa ser rompida, precisa ser quebrada para que as sementes sejam liberadas. Então você vê na imagem aí à sua esquerda, essa estrutura, ela tem uma carcaça, uma carapaça muito rígida. E se você plantar desta forma, ela fechada, a semente não germina. Então, o que eu fiz? Peguei um alicate, quebrei essa estrutura e, sobre as condições adequadas, eu consegui fazer a germinação das sementes de cerejeira. E isso me inspirou, porque eu compreendi que existem estruturas que podem bloquear o nosso crescimento, assim como podem bloquear o crescimento da cerejeira, existem estruturas que podem nos limitar, né. E essas estruturas que nos limitam são chamadas estruturas limitantes. O que seriam essas estruturas? Essas estruturas podem ser mentais, como crenças, pensamentos, podem ser sentimentos, traumas, padrões repetitivos, né, no nosso comportamento, situações ambientais onde nós vivemos, onde nós trabalhamos e vários outros tipos de limites, né? São estruturas limitantes. E é fundamental que essas estruturas sejam rompidas, sejam quebradas, para que possamos crescer. E como que isso se processa? Nós conseguimos romper essa estrutura à medida que nós adquirimos ciência de que elas existem. Eu preciso ter conhecimento. E eu consigo descobrir a existência dessas estruturas quando eu tenho acesso ao plano original que Deus tem para mim. Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha identidade? Então, isso nós precisamos descobrir. E eu só consigo descobrir essa verdade, né, qual é o meu propósito de vida, quando eu ouço a voz de Deus me dizendo qual é o plano, porque o plano original está nas mãos dele. Então, para que possamos acessar este plano, nós precisamos nos unir, nos fundir com Deus. E isto é possível, né, porque em Coríntios, 1 Coríntios 6,17 diz: "Mas aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele". Como que eu faço isso? Eu posso fazer um convite. Falo: "Deus, eu quero que o Senhor tenha acesso à minha vida, e eu quero me fundir com o seu espírito". E olha que riqueza há na palavra escrita Deus. Dentro da palavra Deus está escrito eu.
porque nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. Ele nos fez assim. Por isso, é fundamental nos unirmos a Ele, nos tornarmos um único espírito. Por quê? Olha a imagem que você está vendo ao fundo. Ali reflete o que acontece quando nós nos ligamos, nós nos fundimos com Deus, nós passamos a compartilhar o mesmo espírito. E assim temos a mesma consciência. Então, aquilo que Deus pensa a respeito de você vai ser o mesmo pensamento que você pensa sobre você mesmo. Ali, neste momento, nós descobrimos qual é o propósito da nossa vida. E isso é maravilhoso. Quando nós temos essa visão de quem nós somos em Deus, nós somos despertados para o nosso propósito de vida, nós somos habilitados. Nós somos habilitados para ver as estruturas que limitam o nosso crescimento e também somos habilitados para romper com essas estruturas, porque rompendo com essas estruturas, o crescimento vem. E nós vimos que Josué foi um exemplo desse processo de ruptura de limites. Josué sempre foi um auxiliar de Moisés. E quando Moisés morreu, Josué foi levantado como líder. E ele precisou fazer a primeira ruptura, né, de estrutura, que foi uma estrutura mental. Ele precisou girar uma chave na cabeça dele. Porque ele precisou deixar de ser um auxiliar para se tornar o líder, né. Então, ali no primeiro capítulo de Josué, nós vemos a convocação de Deus para o propósito da vida de Josué. Vamos ler o versículo? Josué, capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você, Josué, e todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Seja forte e corajoso, porque você, Josué, conduzirá este povo para herdar a terra. Ou seja, Josué precisou romper um limite na sua mente, deixar de ser o auxiliar, assumir a liderança para conduzir o povo de Israel à terra prometida. E assim foi. Quebrando esse primeiro limite, Josué, então, juntamente com o povo de Israel, eles foram até o Rio Jordão, até as margens do Rio Jordão. E esse é um trajeto de declive. O Rio Jordão, ele é o único rio do mundo localizado abaixo do nível do mar. E além de uma informação geográfica, isso representa um posicionamento espiritual, porque se colocar no nível mais baixo representa a humildade. E o povo de Israel, juntamente com Josué, foram levados ali, né, nesse posicionamento espiritual da humildade. E olha que interessante que posteriormente Jesus também foi lá no Rio Jordão, no mesmo local, porque Jesus ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, um local de menor altitude na terra. Ou seja, Jesus estava se colocando na posição de humildade, um posicionamento espiritual. Ele abriu mão da sua glória e ele, em obediência,
a Deus, ele se posicionou, né. Ele se entregou na cruz, morreu, né, todo o propósito de vida dele, ele aceitou. Então, muitas vezes, para nós compreendermos e aceitarmos o nosso propósito de vida, nós também precisaremos nos colocar nessa posição espiritual da humildade. Humildade vem da palavra humus, que está lá embaixo, na terra. E o próprio Jesus nos ensinou uma grande lição: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando Josué se coloca nessa posição de humildade, ele é exaltado. Olha o que Deus falou para ele. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. A humildade, ela precede a honra. Então, quando Josué se colocou na posição de humildade, Deus falou: eu vou te exaltar. Você está preparado para ser exaltado. A humildade precede a honra. E todos vão saber que eu estou com você, assim como estive com Moisés. E assim, Josué recebeu a instrução, marchou com os sacerdotes carregando a arca da aliança à frente até as águas do rio Jordão, e as águas se abriram, e o povo atravessou a seco o rio Jordão. E durante a passagem pelo rio Jordão, Deus orientou Josué para que cada líder pegasse uma pedra do fundo do leito do rio. Essas pedras, elas são diferenciadas, porque uma pedra de um leito do rio, ela sofre o efeito das águas por longos períodos, então elas são pedras que são desgastadas pela força da água, e elas são pedras arredondadas e lisas. Elas são diferentes do que uma pedra que é extraída do ambiente terrestre. E Deus pediu para que Josué solicitasse para que cada líder de cada uma das 12 tribos de Israel pegasse uma pedra para que fosse construído um memorial. Então, Josué, utilizando essas 12 pedras, erigiu um memorial. E isso foi muito importante, porque esse memorial foi construído para que o povo de Israel, ao olhar para este memorial, se lembrasse que foi Deus quem abriu as águas do rio Jordão para que o povo de Israel passasse. E somente as pedras que estão lá no fundo têm esse formato arredondado. Então era um testemunho: olha, nós passamos por aqui, pegamos as pedras e nós erigimos um memorial em honra ao Eterno, e que todas as pessoas que olhassem para aquelas pedras no futuro soubessem: olha, foi com a mão poderosa de Deus que nós conseguimos atravessar a barreira do rio Jordão, que no caso já era uma barreira física. E esse memorial foi construído numa região chamada Gilgal, que foi o local onde os israelitas fizeram o seu primeiro acampamento após a travessia do Rio Jordão. E nesta região chamada Gilgal, ocorreu a circuncisão dos homens, porque durante a peregrinação no deserto, essa prática de circuncisão, que é típica dos judeus, tinha sido interrompida. Mas ali Deus falou para Josué: prepare facas de pederneiras e circunde os homens.
E essa circuncisão então foi feita ali, né, a circuncisão era um sinal de separação do povo israelita para Deus. E com a circuncisão, Deus disse para o povo de Israel: "Hoje eu removi a vergonha, a humilhação que vocês passaram no Egito", porque o povo de Israel estava debaixo de um sistema de escravidão, de um sistema de vergonha. Então, ali Deus removeu o Egito, Deus removeu o passado, a escravidão, propondo uma nova vida de liberdade para o povo de Israel. E foi ali em Gilgal que também foi celebrada a primeira Páscoa. A Páscoa, em hebraico, significa Pessar, que é a passagem do Egito para a terra prometida, a passagem da escravidão para a liberdade. E há uma riqueza muito grande que está escondida na palavra Gilgal. Se nós, analisarmos o nome Gilgal em hebraico, nós vemos que esta palavra ela é escrita usando 2 letras. A letra chamada Gimel, vou aqui circundar ela em vermelho para vocês observarem, Gimel, e a segunda letra que é utilizada, né, para escrever a palavra Gilgal é Lamed. Gimel, Lamed. Gimel, ele tem um desenho, um pictograma de um homem caminhando. E Gimel tem valor numérico 3, que fala dos 3 patriarcas da fé: Abraão, Isaque e Jacó. Os 3 patriarcas, os 3 pais da nação de Israel. E também representa um camelo. O camelo é um animal que a gente encontra onde? No deserto. E ele tem uma característica, as pernas são compridas para que o corpo não fique tão próximo à areia, que é muito quente no deserto. E o povo de Israel estava fazendo o quê? Caminhando, saindo de onde? Do deserto. E o camelo, quando ele transporta uma pessoa, o que que ele faz com essa pessoa? Ele eleva, né, ele tem as pernas compridas, então o camelo também tem o significado de elevar-se. E a segunda letra utilizada na palavra Gilgal é Lamed. Essa letra também é riquíssima no significado, do seu pictograma. Ela é uma letra que simboliza um cajado. O cajado fala sobre autoridade, fala sobre o pastor. E ela é a maior letra do alfabeto hebraico. Ela representa o próprio Deus. E olha que interessante, o valor numérico da palavra perdão, o valor numérico da letra Lamed é 12, que representa as 12 tribos de Israel. Então, no desenho da palavra Gilgal, nós temos um significado. O povo marchando, saindo do Egito, e ele está marchando em que sentido? Eles estão marchando, caminhando atrás de Deus, né. Se você olhar aqui, deixa eu só mudar a cor, vamos usar aqui o verde. Se você observar o sentido do da letra Gimel, ela anda seguindo Lamed, porque no hebraico nós lemos da direita para a esquerda, então o sentido é da direita para a esquerda, então Gimel tá andando atrás de Lamed. E aqui mesma coisa se repete, Gimel andando atrás de Lamed, ou seja,
povo de Israel marchando, saindo do Egito, sendo elevado por Deus, sendo guiado por Deus. Isso é tremendo, né, muito maravilhoso. E Josué andando ali, em Gilgal, ele viu um guerreiro em pé segurando uma espada. Lembram dessa parte que nós estudamos? E quando ele viu esse homem segurando uma espada, ele todo temeroso, ele perguntou: "Você é um de nós ou é contra nós?" Né, vamos dar uma espiada quem que é esse cidadão aí armado. E este homem respondeu para Josué: "Eu não sou um nem outro." E ali Josué discerniu, falou: "Olha, esse aí não é um guerreiro." E ele respondeu: "Eu sou o comandante do exército do Senhor." Quando Josué ouviu isso, ele entendeu que ele estava diante de alguém trazendo uma mensagem de Deus para ele. E eu entendo que esse homem armado era o próprio Deus. Essa é a minha interpretação. E olha a resposta que Josué deu: "O que o meu senhor deseja que o seu servo faça?" Pela pergunta de Josué, eu fico convicta que Josué estava diante do próprio Deus, né, porque ele chamou "meu senhor". "O que meu senhor deseja que seu servo faça?" Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para Deus. E na aula passada, né, na parte 5, eu explico que eu pelo menos entendi um pouco da resposta dessa pergunta, para mim. Então depois você assiste lá, se você não assistiu. E quando ele fez a pergunta: "O que meu senhor deseja que o seu servo faça?", ele disse: "Tire suas sandálias, o lugar que você está pisando é santo." E Josué obedeceu, porque a voz de Deus, nós não temos opção, nós temos que obedecer. Se nós formos pessoas sábias, nós ouvimos a voz e obedecemos. Então Josué retirou as sandálias dos seus pés e pisou naquela terra, na terra santa. E retirar as sandálias tem um significado muito grande, né? Aqui eu não vou conseguir explicar tudo, você vai ter que ler, perdão, você vai ter que assistir as partes anteriores, mas resumidamente, tirar as sandálias tem o significado de você entrar na dimensão de Deus, de você remover qualquer estrutura humana que impede você tocar no território que Deus tem para você. Então, colocando os pés nesse território, um ato de fé que muitas vezes nós temos que ter, né, para podermos avançar. E quando Josué faz esse movimento de tomar posse da terra, de entrar nessa dimensão de conquista, de entrar nessa dimensão que Deus tinha preparado para ele, Deus conversa com ele e fala assim: "O Eterno disse a Josué: preste atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite." Então ali, Deus já estava prometendo para Josué que a cidade de Jericó era dele. Falou: "Ó, conquista é sua, já te entreguei." E como é importante nós entrarmos nessa dimensão com Deus, porque quando nós entramos nessa nova dimensão com Ele, Ele vai antecipando o que vai acontecer. Então você vai dar passos
de forma segura, né. E além de dizer para Josué que ele já tinha dado a cidade de Jericó, que era a primeira cidade a ser tomada, a ser conquistada, Deus passou para Josué o plano estratégico, como é que ele deveria agir para conquistar. E esse plano foi dado para Josué, né, então Deus instruiu Josué: "Olha, vocês vai ter que marchar com o povo de Israel, soldados, deem uma volta ao redor dela. Os sacerdotes vão na frente com as trombetas, a seguir os sacerdotes carregando a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus", e olha que interessante, lembra da palavra Gilgal? Quem que ia na frente? Deus, o povo vinha atrás. Então a arca da aliança estava indo na frente. Maravilhosa essa estratégia. E Deus falou: "Olha, repitam isso, né, vai o primeiro dia, dá uma volta ao redor de Jericó, repitam isso 6 dias", né, lembrando que 6 simboliza o número que representa o homem, ou seja, a ação humana. Então existem ações que nós devemos fazer, são atitudes que nós devemos desenvolver para fazer a conquista. E no sétimo dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade de Jericó 7 vezes, e quando as trombetas tocassem, né, desse um toque longo, o povo de Israel deveria gritar o mais alto possível, e ali as muralhas iriam cair. Assim Josué obedeceu o plano estratégico dado por Deus, e quando o povo gritou, o que que aconteceu com as muralhas? As muralhas caíram, né, e o sobrenatural de Deus veio para quebrar aquelas barreiras, aquelas muralhas, né. E muitas vezes nós temos barreiras, limites que vão requerer um plano estratégico. E às vezes vamos ter que dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 7 voltas, no último dia 7 vezes, né. Isso fala de perseverança, fala de constância, fala da gente ter fé quando Deus te dá um comando, em obedecer. E quando nós operamos como homens, Deus age, porque no sétimo dia, o 7 fala sobre a perfeição, fala sobre Deus, fala sobre a ação divina. Então, o povo seguindo Deus, o povo obedecendo a palavra de Deus, o divino vai acontecer. A ação divina, o sobrenatural, o seu crescimento vai vir, e o meu também. Então aqui nós vamos encerrando, né, essa série de estudos, e eu gostaria de encerrar analisando de novo, novamente, a palavra Gilgal em hebraico, porque todas as vezes que nós temos algo que é repetido, isto significa uma ênfase, isso significa que existe algo importante ali. E aqui existe uma chave importante. Então nós vemos aqui a palavra Gilgal, ela é escrita usando 2 vezes 2 letras, a letra Gimel e a letra Lamed. E de novo aqui, eu quero reportar que aqui existe um segredo para sua e para minha conquista. Nós devemos sair do Egito, devemos abandonar o passado, abandonar a vida de escravidão, e nós devemos seguir quem? Nós devemos seguir a Deus. Essa é uma chave. Quando nós temos essa disposição de seguir a Ele,
nós vamos até o Rio Jordão, nós vamos nos colocar nessa posição espiritual de humildade, de entrega, assim como Jesus. Muitas vezes nós vamos ter: "Olha, eu não sei, mas eu tô entregando meu futuro, eu tô te entregando os meus dias". E isso só faz quem tem o coração manso e humilde. Fala: "Deus, eu não tenho controle, o controle é teu". E quando nós falamos: "Olha, você agora é o chefe, você agora é quem governa, você tem o domínio sobre a minha vida, eu tô indo atrás de você, tô abandonando o passado, tô abandonando o meu jeito, as minhas estratégias, mas eu vou seguir o seu comando". Só faz isso quem tem coragem de tirar as sandálias. Isso é remover toda a estrutura humana que impede você de entrar nesse território, nessa dimensão de conquista. Josué ousou ir até o Rio Jordão. Josué ousou tirar as sandálias e Josué ousou dizer: "O que o Senhor quer que o teu servo faça". Quando nós fazemos isso, está aberto diante de nós o processo de conquista. Jericó foi a primeira cidade que Josué conquistou. Depois ele ampliou essa conquista grandemente, né. A palavra de Deus diz que o nome de Josué foi conhecido em toda a terra, porque ele entrou nessa dimensão de conquista com Deus. E aqui vamos encerrando a sexta parte dessa série, que fala sobre a ação humana. Nós aprendemos as ferramentas, eu aprendi, né, elaborando, eu fui estudando, aprendendo, cada semana Deus foi falando comigo, né, à medida que eu fui gravando aqui, e o meu ouvido é o mais próximo da minha boca, e eu tenho aprendido e eu quero executar. "Ah, Adriana, vai acabar aqui?" Não, existe a sétima parte, mas essa sétima parte, como o 7 é o número da perfeição, o número que representa Deus, é Ele quem vai fazer na sua vida, é Ele quem vai fazer na minha vida, à medida que nós tivermos a disposição de seguir. Eu já decidi, eu estou seguindo Deus, eu estou marchando, estou indo. E eu quero ouvir de você, porque eu creio que você também tem este desafio de seguir. Esse desafio de entrar numa nova dimensão de conquista, de crescimento, e eu quero ouvir o seu testemunho, eu quero ouvir notícias do que Deus vai fazer de sobrenatural, de divino na sua vida. Com certeza eu estarei por aqui também compartilhando aquilo que Ele fará na minha vida. E antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer um convite especial para você. Essa série ela está encerrando, mas já está no forno uma nova temporada, né. Então nós vamos iniciar um novo assunto, e o nosso coração já está aquecido, muito, com grandes expectativas, e eu quero fazer um convite para você, né. Eu tenho um grupo de WhatsApp, que é um grupo aberto chamado Florescendo no Deserto 21. E ali nesse grupo eu vou começar a compartilhar, né, esse aquecimento que Deus tem colocado no meu coração. E você é meu convidado. Então, aqui nos comentários eu vou deixar o link deste grupo do WhatsApp e você é bem-vindo para estar conosco. Um grande beijo e nos vemos, acredito que em breve. Entra lá no link do WhatsApp, tá bom? Só para te incentivar a entrar no grupo, é um grupo que ele não é carregado de mensagens, né, é um grupo
que tem poucas postagens e eventualmente fazemos algumas interações. Então, esteja conosco, porque quem floresce num deserto, floresce em qualquer lugar. Beijinhos e nos vemos por aí. Tchau, tchau.